que nós temos, né, as duas turmas, né, de casa e aqui no presencial. Nós vamos fazer um momento aí de bate-papo para falar um pouquinho dessa transição da turminha do berçário do B2 para a turminha do K2, Educação Infantil. Eu acredito que o coração aí de cada um está numa expectativa muito grande, né? Eu falo que esse momento de transição, talvez para a família seja um pouquinho mais difícil, mas para eles é um momento muito tranquilo, né? No sentido de saber que eles estão no mesmo espaço, embora mude um pouquinho, né? Eles vão descer para a educação infantil. Eles já fizeram algumas atividades lá na educação infantil, então eles têm já uma percepção desse espaço. Eles também brincam um pouquinho no parque da educação infantil, então eles conhecem um pouco esse espaço. Já estão subindo a rampa andando, né? Porque começaram lá no colinho, no B1, já estão subindo, alguns até com a mochilinha, né? Arrastando a mochilinha. E esse movimento de desenvolvimento é muito grande. A gente consegue perceber isso. Então, eles estão com carinha de K2 já. A minha turminha do K2 está com carinha de K3, e assim, cada turminha já tem a cara da série seguinte. E a mesma coisa a turminha do K2. Eu olho para eles e falo, meu Deus, já está aparecendo a turminha do B2, está aparecendo a turminha do K2. Então, eu vou falar um pouquinho dessas mudanças. Algumas vão permanecer, outras vão mudar, né, para que vocês fiquem com o coração um pouquinho mais tranquilo. Sei que tem uma mamãe que ainda falou, ai, Tati, estou quase chorando. Calma, vai dar tudo certo. Sempre deu e não vai ser, né, diferente esse ano. Então, pode passar, Kelly. O Paulo, ele tem uma mensagem, né? Ele coloca isso como uma filosofia da nossa escola, né? Que o Colégio Morumbi Sul atende a educação como uma ação transformadora que prepara os estudantes para um mundo em constante evolução. E nesse processo fornece as ferramentas adequadas para que a aprendizagem aconteça de forma significativa, prazerosa e feliz. Então, é isso que a gente espera dos nossos alunos, que eles estejam num momento de desenvolvimento significativo, feliz. E a gente percebe isso no dia a dia, né? Eles estão aqui sendo preparados para o mundo, desenvolvendo todas essas características, esse desenvolvimento social, emocional, cognitivo, dentro da escola e fora também, porque vocês fazem parte desse processo, tá? Aí nós temos aí a turminha da educação infantil, bilíngue, embora a turma do B2 já começou, né, com a professora bilíngue na turminha do B2, para estar se familiarizando com esse contexto, e aí vai. O bilíngue acontece desde a turma do B2 até a turma do ensino fundamental. E o que a gente espera? Todos os alunos ativos, né? Protagonista desse processo de desenvolvimento. Então, eles vão vivenciar, eles vão experimentar, eles vão pôr mão na massa, vão realizar as atividades de uma forma significativa para que esse aprendizado realmente aconteça. Brincando, fazendo, construindo. E o nosso ensino interdisciplinar, porque na educação infantil, nós não trabalhamos com áreas de conhecimento de forma isolada. Então, não tenho matemática, agora vai ser matemática. Não tenho português, agora vai ser português. Não, é de uma forma interdisciplinar. Tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Nós vamos trabalhar com campos de experiência, que é da BNCC, então todo o nosso material está desenvolvido de acordo com a BNCC. Então, já começa uma mudança aí. No B2, não temos um material didático. Já no K2, iniciamos com esse material didático, tá? Trabalhamos com o ângulo, então o ângulo vem desde a educação infantil até o ensino médio, né? Gente, eu nem apresentei, né? Marina, algumas eu já conheço, que é a nossa coordenadora, né, do ensino médio. Tereza, está na área aí da administração, da direção, junto conosco há muito tempo. E Kelly,
que é a nossa coordenadora do período estendido, porque a gente ainda vai falar sobre esse período estendido, porque nós temos famílias que vão ficar manhã e tarde conosco. Que bom, né? Então, o Ângulo vem trazendo essa proposta e esse material dentro da educação infantil, tá? Então, ele vai acompanhar esse material desde a educação infantil até o ensino médio. E nós temos algumas aulas, que nós chamamos de aulas de especialistas, que é o que acontece também no B2. Então, nós temos arte, com a professora de arte, musicalização e educação física, tá? Nós temos os especialistas, que serão 2, além de arte, música e educação física, nós teremos 2 professores. Bilíngue, o professor bilíngue, e a professora de português, que vai trabalhar com todas essas áreas de conhecimento, tá? E embora seja um momento do K2 de bilíngue, ele não vai entrar o material didático do BI. O material didático do BI começa no K3. E o que a professora bilíngue vai trabalhar? Ela trabalha de forma interdisciplinar também, com projetos, convivências, e ela faz uma ligação do que está sendo trabalhado em português, leva para o inglês. Então, se a professora está trabalhando um tema de cores, ela vai fazer essa familiarização com o inglês na língua, tá? Então, ela vai ter essa parceria junto com a professora de português e vai fazer com que esse ensino bilíngue aconteça de forma contextualizada junto com a professora de português. Tudo bem até aqui? Está acalmando os corações? Então, vamos lá. Acolhimento na entrada. O que isso acontece? Adaptação e rotina. Como vai acontecer? Porque da mesma forma que teve adaptação, né, na rotina do berçário, na educação infantil também vai ter. Então, eu penso assim, numa semana, 15 dias, mas para cada aluno há uma adaptação diferente. Normalmente, eu peço para alguma das berçaristas descer nesse momento, para ficar um pouco junto ali com as professoras que estão ali, que são as novas, para criar mesmo um ambiente seguro, né, de confiança, de afetividade, para que eles não se sintam de uma forma... O peixinho fora da... né? Isso, o peixinho fora do aquário. Porque eles vão chegar no ambiente, uma sala, embora... Gente, a atividade parecia que eles já faziam parte, sentaram, já chegaram lá na mesinha, já puxaram a cadeirinha, meu Deus, já foram para a rodinha, sentaram na rodinha, só esperando a professora começar a música, começar a história. Eu falei, nossa, já estão preparados. E as professoras, vão subir? Eu falei, vão. Podia ficar mais um pouco. Então, foi muito bacana esse momento. Então, eu tenho um momento de entrada, que será um pouco diferente. Embora na adaptação, a gente deixa vocês entrarem, né, no pátio. Porque aqui no berçário vocês sobem até o espaço para entregar para a berçarista. Na educação infantil, a intenção é que vocês entreguem no portão. Mas, nesse momento de adaptação, dessas 2 semanas, eu deixo, né, vocês entrarem, entregar para a professora na porta. Eu só peço para que não entre na sala de aula, porque já imagina, da mesma forma como eu pedi no berçário, né? Imagina várias mamães, vários papais dentro da sala de aula, mais a professora, mais os alunos, não dá certo. E esse vínculo, né, ele precisa ser construído. E se ficar mamãe, quanto mais tempo vocês ficam nesse processo de adaptação, mais dificuldade a criança tem. Eu sei que é ruim ver chorar, né? O coração aperta, tem mamãe que vai embora e fala, Tati, depois você fala como que eles estão, vocês viram. Virou a esquina, eles já param de chorar. Às vezes, quando eu chego lá, na educação, né, na sala, olho, eles até choram um pouquinho, porque acho que eu vou levar para alguém, né? Vou embora, e as coisas, Tatiana, eu preciso olhar, eu preciso ver como que tá. Mas isso acontece. Então, nessas 2 semanas, eu vou dar essa, né, autorização de entrar um pouquinho, de ficar, e sintam-se seguros, porque qualquer coisa que acontecer, nós vamos ligar para vocês, a gente vai compartilhar situações como acontece no berçário, tá?
Nós temos uma grade que é encaminhada para a família, que é mais ou menos o que vai acontecer na semana e quais atividades que serão desenvolvidas nessa semana. Então, aqui é uma grade para vocês terem noção da aula de inglês, da aula de português, né? Da aula de arte, de matemática, quando eu falo matemática, eu estou falando de uma forma interdisciplinar. Os projetos serão trabalhados com a professora de inglês. Mas dentro dessa rotina, aqui é a rotina básica, né? Do que vai acontecer com as disciplinas, com os professores. Mas, antes de tudo, existe o acolhimento. O momento, primeira coisa que eles chegam na sala de aula é o momento do acolhimento. Então, é o momento da roda, é o momento do bate-papo, é o momento de cantar a música, é o momento de uma história, tá? Depois desse momento de roda, de acolhimento deles da entrada, por isso que eu falo da importância dessa rotina e da importância de cumprir esse horário. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois horários que eu tenho do pedagógico e o horário que eu tenho do pedagógico junto com o período estendido. Então, quando a gente coloca uma grade, é para que vocês tenham uma noção do que vai acontecer no dia e da importância que é cumprir com esse horário. Então, uma grande diferença que vai acontecer, porque no berçário vocês escolhem contratos por horários. Então, eu tenho uma mãe que chega às 7 horas da manhã, vai embora às 12, eu tenho uma mãe que chega às 7, vai embora às 7 da noite. Já na educação infantil, no curso regular, eu tenho 2 horários pedagógicos. Eu tenho das 7h30 às 12h30. Então, a entrada tem que acontecer às 7h30, porque o pedagógico começa às 7h30. E aí eu tenho todo esse esquema de rotina, todo o esquema de acolhimento, todo o esquema de roda, né, daquele momento de participação. Então, eles precisam estar nesse momento. É muito importante essa rotina. E quem fica o dia todo vai fazer esse pedagógico de manhã e vai fazer o período estendido à tarde. Então, esse pedagógico acabou às 12h30, a turma que vai ficar o dia todo continua e sobe para o período estendido. Faz toda a dinâmica do estendido que a gente vai falar um pouquinho mais com detalhe. Ou eu tenho o pedagógico à tarde, 1 às 18. E eu ainda tenho uma opção do espaço ludo. Então, o aluno não vai usar... tem o transporte, né? O aluno não vai usar o transporte, mas eu não... ou vai usar até às 18. Ele não vai usar o transporte, eu não consigo buscá-lo às 18, eu posso ficar no espaço ludo, das 18 às 19. Quem usa o transporte vai ter que usar o transporte às 18 horas. Quem é a mamãe, ou a família, ou o papai, precisa buscar às 19, fica no espaço ludo. Tá? Então, são várias situações de horário. Pode falar. Sim, a pergunta dele para quem está em casa é: quem faz o estendido precisa fazer o pedagógico de manhã? Sim, tá? Por quê? Primeiro que tem um ganho pedagógico muito grande, tá? Fazer o pedagógico de manhã e o estendido à tarde. O pedagógico é uma dinâmica diferente, então a criança vem com a cabecinha fresca, né? Tá pronta para esse estudo, para essa rotina, e ele faz o período estendido com as atividades, modalidades esportivas à tarde. Não temos essa opção, não. Manhã estendido à tarde, tá? Até porque, como eu falei, o ganho pedagógico, o porquê que a gente pensou nisso? Porque nós tínhamos os 2 momentos, mas o ganho pedagógico para quem estuda de manhã e faz estendido à tarde é muito grande. A nossa turma que fazia, que eram poucos, que faziam de manhã, quando chegava no pedagógico à tarde, já estavam estressados, cansados, querendo dormir, e aí não rendia o pedagógico. Então, por isso que, depois de muito estudo, observação, a gente falou, não dá para uma criança fazer tudo de manhã, natação, judô, capoeira, e depois se dedicar no período
pedagógico à tarde. Por isso que a gente fez essa escolha, e foi uma escolha bem assertiva, porque deu super certo, tá? Porque nem sempre todas as crianças dormem após o almoço. E quando dormem após o almoço, né, a turma de K4 para cima, K2 e K3 dormem. Mas depois, quando eles vão crescendo, eles não dormem mais. Então, se não dormem depois do almoço, não rende no período da tarde, por isso, tá bom? Então, essa vai ser uma grade que a gente coloca todas essas informações no app. Grade, calendário, tudo no nosso app, tá? Não, é fixa. Isso mesmo, tá? Inglês e português, sim, ficam juntas no mesmo momento. A professora de arte fica com o auxiliar e a professora de arte, educação física, o professor de educação física é auxiliar. Mas o inglês é junto com o português, elas ficam juntas no mesmo momento, tá bom? Como eu falei, então, os dois períodos, né? Manhã das 7h30 às 12h30, das 13 às 18, que é o período pedagógico, e o estendido, tá? Que fica até às 18, quem está no estendido, ou pode ficar até às 19, como eu falei, do espaço ludo, das 18 às 19, tá? Entrada, como eu comentei já, portão mudou, não é mais o portão do pátio central, nós vamos entrar pelo portão da educação infantil, tá? Só para os alunos da educação infantil esse portão. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, que também vai acontecer algumas mudanças. Então, primeiro, o lanche da manhã, independente quem fica, né, no período estendido, o lanche da manhã é por conta da família. Então, vocês vão trazer tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde do pedagógico. Então, a partir de, não é mais o berçário, que tem todo o lanche, né, lá no espaço. Então, o lanche vai ser por conta da família. É o momento da lancheirinha, o momento de montar essa lancheira, né, com o que eles mais gostam, pensando sempre do lado saudável, né, puxando da parte saudável, que eu sei que na educação infantil a gente tem esse privilégio, né, que as mamães começam a deixar um pouco de lado essa parte saudável depois do primeiro ano, segundo, mas na educação infantil a gente tem esse olhar, então as mamães montam essa lancheirinha, a gente pede sempre na orientação uma fruta todos os dias, precisa, né? Não tem aquele dia da fruta, só terça e quarta. Fruta tem que ser todos os dias, né? Algo para comer, salgado, evitando salgadinhos industrializados, né? Então pode ser uma bisnaguinha, um biscoitinho de polvilho, tá? Uma bebida, tem mamãe que nem manda o suquinho, tem mamãe que manda água de coco, vai depender da rotina de cada um e do hábito alimentar de cada família, tá? Nós temos uma opção de kit lanche, mas a educação infantil dificilmente usa essa opção, tá? Eles adoram trazer a lancheirinha, montar a lancheirinha na mesinha, tá? Compartilhar ainda nesse momento, embora a gente tenta buscar esse respeito de não compartilhar, porque às vezes tem família que não gosta de terminar do lanche. Então, a gente vai trabalhando também essa autonomia e esse momento do compartilhar ou não. Mas é uma mudança. Já quem fica o dia todo, almoço que é do estendido, o almoço e o lanche da tarde é por conta do estendido. Então, de manhã, vocês vão trazer a lancheirinha e o almoço e o lanche da tarde por conta do estendido. O cardápio, né, Kelly, é enviado toda sexta-feira para vocês acompanharem o que está sendo servido, tanto no almoço quanto no período, o lanche, tá? Foi a... É importante o ficar até às 18, pela questão da rotina e das atividades que são elaboradas. Tati, Oi? repita a pergunta para quem está em casa. Ela quer saber se quem fica no período estendido
precisa ficar até às 18 ou até às 19. Né? Então, eu estou explicando, pode sair às 15, pode sair às 16, eu estou explicando sobre a rotina. Então, você vai ver uma grade que tem ali, numa terça-feira, às 4 horas da tarde, por exemplo, uma educação em movimento. Como que ele vai sair às 4 horas e não participar dessa atividade? Né? Uma aula de balé, de ginástica, de natação. Então, quanto mais rotina, melhor para ele e até para o processo de desenvolvimento dele. Então, o ideal é que ele fique até às 18. Claro, eu precisei buscar um pouquinho mais cedo, tive algum imprevisto, alguma situação, a gente vai entender, né? Oi. Não pensando no esporádico. Existe essa Não. Na minha cabeça, eu como mãe, imagino que é muito tempo. B2 daqui a pouco, algumas semanas B2, tá? Todos os dias, não esporadicamente, mesmo sem todos os dias, eu acho que é o ideal. O ideal não, né, Tereza? Depender da grade que você quiser montar. Você vai receber uma grade com as atividades. Você vai escolher junto com a Kelly, de repente, quais atividades ele vai fazer. De repente, você consegue realmente. Ele já vai ter que tomar lanchinho, talvez essas atividades aí sejam mais curtas. Tati? Oi. Pedir para a Tereza falar um pouquinho mais perto, porque a gente não está conseguindo acompanhar a plateia. Você quer vir, Tereza, falar ou você quer que eu fale? É porque o microfone está bem aqui. Na verdade, ela perguntou se há possibilidade de sair um pouco mais cedo todos os dias. Então, assim, há essa flexibilidade. Vocês recebem uma grade, essa grade tem atividades pré-estabelecidas, e vocês podem depois sentar com a Kelly e dizer, olha, que ele gosta de tais atividades, e eu consigo buscá-lo sempre às 5 horas. Então, você define quais atividades ele vai fazer, e aí isso é uma rotina importante, que ele faça sempre as mesmas atividades, até para que ele tenha esse acompanhamento e esse desenvolvimento, e aí você pode sim estabelecer um horário um pouco mais cedo para que ele saia, tá bom? Aí vai depender muito do que a gente observa de cada criança. Então, embora a grade tenha várias atividades, a gente percebe que tem criança que precisa de um tempo de descanso maior, de um tempo de brincar maior, então não é porque tem muitas atividades que a criança dá conta de tudo aquilo. Então, a gente respeita muito a individualidade de cada um deles, tá bom? Então, passado o período de adaptação, a Kelly vai estar disponível para a família para sentar e montar uma grade bem individual para eles, de acordo com o que a gente oferece, tá bom? Oi. Depois do almoço, Não, inclusa no período estendido. obviamente, uma atividade Lúdica, recreativa, isso. A gente vai mostrar um modelo de uma grade, vocês vão entender um pouquinho desse passo a passo, né, dos horários. Elas preparam, tá? Vocês vão mandar mamadeira. Tem perguntando sobre a mamadeira, tá? A turma que está em casa, a gente acaba esquecendo. Sobre a mamadeira. Então, você pode mandar mamadeira já com um pozinho dentro e a gente prepara. Mas se preparem, porque isso acaba. Eu falo que é só o primeiro mês. As mamães mandam, né? Pelo lanche. Vou falar também sobre o desfraude, tá? Então, a primeira refeição, como vai funcionar os horários, né? Das refeições. A primeira acontece por volta de umas 9, 9h30, que é o período pedagógico. Depois, às 12h30, o almoço. E depois, à tarde, às 15h30. 15h30? Às 15h30, o lanche, tá? Diferente do berçário que tinha janta. Nós temos o lanche, que é nossa última refeição, tá? Então, por volta... O lanche... Isso, o cardápio. O cardápio tem
o almoço e o lanche, a informação do almoço e do lanche, tá bom? Pode passar. Tati, temos uma pergunta aqui no chat, Ah, da dona Isabel. A entrada é às 7h30 ou tem a opção de início às 7 da manhã? entendi. A partir das 6h30, nós temos a nossa inspetora. O ideal é que, se possível, chegue 7 horas. Eu sei que tem toda a dinâmica aí do trabalho. E a partir das 7 horas, nós temos auxiliares já no pátio, para acolher os alunos que chegam às 7. Hoje eu tenho um aluninho de ex-berçário que chega 6h40 e já está aqui, com a Lourdes, né? E 7 horas a gente já tem auxiliar, né? A inspetora, e 7h30 as professoras. Tá? Desfraude. Ela acabou de sair. Vou pular um pouquinho. Depois eu falo, a mamãe que perguntou. Tá? O desfraude eu vou falar daqui a pouco. Cuidados com a higiene, né? Então, assim, diferente do berçário, vocês traziam toda a parte e deixava aqui, né? Todo o kit do aluno. Um pacote de fralda, um lencinho, fica conosco, né? Na educação infantil, nós não ficamos com esse material, esses itens, e vocês vão encaminhar todos os dias dentro da mochila. Então, a fralda, a gente pede até umas 8. O que sobrar vai voltar na mochila, tá? Do dia. Mas tudo dentro da mochila. A bolsinha de higiene, tá? Com a escova, com a toalhinha, a bolsinha da higiene de troca de fralda, com o lencinho, a pomada e as fraldas, tá? Tudo dentro da mochila. Não fica aqui conosco. Vai e volta. Oi. Então, o quê? Não tomam um banho mais. Só no momento, no dia, para quem faz o estendido da natação, tá? E, claro, teve alguma emergência, teve alguma questão, né? Que precisa de um banho, com certeza, a gente tem esse olhar e faremos numa emergência, mas não tem o banho mais, tá bom? Trocas de roupas, então precisa, né, estar dentro dessa mochila também, principalmente no momento do desfraude, vou falar daqui a pouco. Eles já usam o uniforme, que é um item, embora tem algumas mamães que já compraram uniforme no B2, porque tem uma facilidade muito grande, né? E o uniforme, querendo ou não, faz com que a criança se sinta, né, parte daquela escola, parte daquele grupo, né? Não existem as comparações quando são maiores, né, Marina? Mas na educação infantil é uma facilidade para vocês e é um ganho para eles também, né? Para que eles se sintam ali pertencentes daquele espaço, daquele momento, daquela escola, tá? Dessa nossa escola. Então, o uniforme já é uso obrigatório. E essas trocas a mais, né? A gente pede pelo menos para a camiseta também ser mais uma troca, e as outras, por exemplo, num desfraude que eu sei que acaba com muitas roupinhas, a gente deixa em aberto as roupinhas mais coloridas. Mas a gente tenta buscar, né, essas roupinhas de troca, a segunda, pelo menos mais uma do uniforme, né, para que quando eles fizerem essa troca não ficar tão diferente, né, no percurso aí da manhã e da tarde, tá? O que mais? Então, o uniforme faz parte de uso obrigatório na educação infantil. Depois, ela não voltou ainda. Depois eu volto no desfalque. Não deixa eu esquecer. Passa. Como eu falei, o uniforme, o tênis, um calçado seguro, né? Porque eles vão fazer educação física, eles vão andar pela escola toda, porque a sala de arte é no primeiro andar, então eles sobem na salinha de arte, vão para o ginásio para fazer aula de educação física. O tênis é o calçado mais seguro, tá? A troca, como eu falei, na mochilinha, tudo identificado, gente. Assim,
Olhem se não sumiu a identificação, em tempo, porque o uniforme é tudo igual, né? Tamanhos são iguais. Então, cai no chão, não é de ninguém. Se a gente, né, a primeira semana eu dou uma caneta para a professora, coloca o nome. Não tem nome, nem até a toalhinha, sabe? O potinho, o talher. Porque, assim, elas vão conhecer. Elas conhecem o item de cada um. Até pelo cheiro, eu brinco, né? Às vezes eu falo, de que é essa blusa? Aí eles sentem o cheiro, é do fulano de tal. Até o cheiro da roupinha eles já sabe de quem é. Mas, nesse primeiro momento, as professoras não vão conhecer, né, esses objetos. Não coloquem nome em tudo, por favor, para ajudar nesse processo de adaptação, tá? Tudo identificado. Oi? Exato. Infelizmente. Eu até brinco, né? Parece ter um buraco negro, sabe? Mas, infelizmente, até com o nome... Trabalha com autonomia. Os objetos. Eles têm que saber o que é deles, né? Sim. Então, guardar na mochila, tirar da mochila. Por isso que o montar a lancheira junto, montar a mochila, sabe? Olha, filho, isso aqui é seu, tá? Mas é um desenvolvimento, né, dessa autonomia de identificação que ao longo do processo vai acontecendo. Mas, assim, eu senti Uhum. mas não entendi agora. Você que cuida, você com guardar, né? Acompanha. Acompanha todo esse processo. Uhum. Não, precisa. É sempre uma... Não tem como falar, eu vou desenvolver autonomia sem um acompanhamento. Então, eu sempre tenho essa orientação. Você pode até solicitar que a criança vá guardar o agasalho na mochila, mas você vai acompanhar se ele vai guardar na mochila. Porque você pede, eles vão colocar lá do lado da mochila, mas não vão colocar dentro. Então, é uma autonomia com desenvolvimento assistido, não tem como. E a criança pequenininha não é responsabilidade total dela. Nós estamos desenvolvendo essa autonomia junto com o adulto, né? Então, a responsabilidade é mais do adulto do que a criança, mas em parceria, esse trabalho de autonomia vai acontecendo, tá? Oi. Nós vamos dividir, tá? Serão muitos bebês, que eu espero, por todos, né, no K2. Normalmente, a turma do K2, nós temos até 14 aluninhos na turma, com a professora e auxiliar, tá? Esse ano são 4 turmas. Exato, eu tenho 3 turmas de manhã, A, B e C, e uma turma que quase formou 2 à tarde. Então, são 3 turmas, porque a procura, né? Porque a turma da manhã, eu tenho 3 de todos, né? Justamente por causa do período estendido. Então, de manhã e o estendido à tarde. Ela vai ser depois ele vai para o K2 em março, as crianças do P2 elas já vão descer agora e o PEI vai pegar Não. já começado. A pergunta é se vão descer, né? E quando é esse momento? Não é em março, tá? Eles descem no final de janeiro. Eles estarão conosco até janeiro. No primeiro dia de aula, e provavelmente na última semana de janeiro, todos descem para a educação infantil. Em janeiro. Por quê? Todos os alunos, isso é uma idade de corte, né? Da parte idade legal de corte. Todos os alunos precisam estar na educação infantil com 2 anos, completando 2 anos até 30 de março. Então, exato, por causa da idade de corte.
momento. E aí, Sim. tem que trocar com ele na irmã, Uhum. ele pegou o irmão no banheiro, essas coisas, alguém fica puxando, ele tá aquele puxando, aí qualquer entidade dele, Mas você pode conseguir, de repente, até o finalzinho do ano, fazer esse desfraude, a gente conversa com a equipe, a gente dá um jeito. Se ele tem interesse. Sim. mas No finalzinho do ano, eles até conseguem fazer, porque é o momento mesmo deles, depende de cada criança. Não dá para, de repente, falar, não dá para fazer, se ele já está no momento para isso. É que dificilmente acontece no B2. E que bom que ele já está nesse processo aí, então a gente tem mais é que estimular. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Vamos conversar sobre isso. Isso mesmo. Quem tem 2 anos completo ou quem vai fazer 2 anos até 30 de março. Tá? Vamos lá. Processo de avaliação é o nosso processo de relatório. Então, vocês já vão receber um relatório bonitinho de como foi o processo de desenvolvimento dele. Esse relatório de avaliação, ele é feito de forma contínua, a professora faz as observações em sala de aula, de todo esse processo do aluno, parte do comportamento, da interação, né? E ela vai anotando no seu diário tudo que ela está observando, e isso acaba no relatório individual do aluno, numa parte descritiva de como foi esse processo, e algumas habilidades que elas estão ali, né, farão essa avaliação e colocam nesse relatório. E vocês recebem esse relatório a cada trimestre. Bimestre. Por quê? Porque vocês, mudando um pouco do berçário, agora vocês terão reuniões, né, a cada bimestre, o encontro com a professora, para falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento, para falar um pouquinho como ele está, entregar as atividades que foram desenvolvidas naquele bimestre e o relatório também. Mas o nosso procedimento, a nossa dinâmica o processo está acontecendo, eu não preciso chegar lá na reunião de pais para fazer essa parceria com a família e falar alguma coisa que precisa dentro desse processo. Olha, eu queria conversar com a mamãe, com o papai, porque eu estou vendo que está precisando, né, trabalhar isso, vamos buscar esse ajuste. Então, a professora trabalha de uma forma preventiva na participação da família nesse processo. Não dá para chegar no dia da reunião e falar, olha, não deu certo, né? Podia estar assim. Não é dessa forma que a gente trabalha, né? No processo de avaliação, tá? E no processo de desenvolvimento também. Deixa eu só ficar online, tirar as dúvidas, só no final, para que seja mais dinâmico quem está em casa. Tá bom. Também. Vou deixar as dúvidas pro final. Então, a mamãe chegou da fralda, né? Ah, não, é você não. Tá. São 7 horas, vamos embora. Vamos lá. Transporte escolar. Então, nós temos aí a novidade. Turma da educação infantil já pode usar o transporte. Tá? Então, quem precisar desse transporte, eu sei que o coração também aperta, que não, a mamãe está assim. Mas pode sim usar. E, gente, é que para a gente é tão natural tudo. Eu sei que o coração aperta, mas para nós é muito natural essa transformação. Então, quem precisar, tem o transporte, sim, tem a cadeirinha, tem tudo bonitinho, tá? O nosso transporte, ele é ponto a ponto, ele não é porta a porta, tá? Então, ele pode ser que você tenha a sorte que ele passe na sua rua. Mas se ele não passar, existe uma equipe gestora de transporte que sabe de todas as ruas, do itinerário, de todos os ônibus, e ele vai falar, não entro na sua rua, mas eu passo na rua de cima, por isso que é ponto a ponto, tá? Vamos lá. Como eu falei, calendário, toda a parte do que acontece na escola,
todos os eventos, datas importantes, tudo está no calendário escolar que fica lá no app, tá? Então, eu quero saber quando será a primeira reunião. Posso olhar lá no calendário, estará lá. Com certeza, o calendário, ele pode ter alterações. Então, acompanhe, né? Quando tem alguma alteração, a gente avisa que teve alguma alteração, mas o calendário tem aí o ano todo ali dentro para que vocês se programem, né? E conheçam todas as nossas datas. Feriado vai continuar com a mesma situação do berçário, de acordo com as adesões. Férias, aí entra duas situações. Quem é do período estendido, nós temos o circuito de férias, tanto em julho quanto em janeiro. O regular, férias. Mas ele está no estendido. Ele pode usar o estendido manhã e tarde, no circuito de férias. O que mais? Nós paramos a escola, né, de uma certa forma, na semana do dia 20, muito parecido com o que acontece no berçário, né? Na semana do dia 20, no máximo, dia 3, dia 4, dia 2 de janeiro, estamos aqui no circuito de férias, tanto em julho quanto em janeiro, tá? É muito parecido com o berçário. Então, são os dois segmentos que funcionam. O berçário e o circuito de férias. Não, já está incluso, né? Não precisa pagar. Só isso. Como não? Isso. Alguma atividade extra, porque não faz. Não, ainda não. O passeio é a partir do K4. Ou o K3 no segundo semestre, porque eu já estou levando o K3 no segundo semestre, porque eles já estão com carinha de K4, então eu já consigo levá-los, tá? As reuniões, como eu falei, pode passar. O nosso site e agenda digital. Continuamos com a comunicação através da agenda digital. Isso não muda em nada. A mesma coisa, a rotina, também não muda. Quem faz os dois momentos vai ter a rotina do pedagógico e vai ter a rotina do período estendido, tá? Então, isso continua também, com as informações básicas. Se comeu bem, se não comeu, se usou o banheiro, porque eu sei que todo mundo precisa saber, né? Se fez cocô ou não, é assim, né? Passa o dia inteiro aqui, precisa saber. E se teve alguma intercorrência, a professora ou a equipe do período estendido vai colocar na observação, tá? Isso, nós somos, o nosso trabalho é anual, né? Ano a ano. Então, 2024, K2, 2025, K3. O ano letivo sempre começa em na última semana de janeiro ou primeira de fevereiro. Toda sexta-feira é o dia do brinquedo, é uma mudança, tá? Então, acompanhe isso, veja qual é o brinquedo que eles querem trazer, que não seja um brinquedo com valor sentimental, né? Porque, assim, às vezes tem um brinquedo que a criança dorme com ele. Imagina se essa criança deixar o brinquedo aqui e esquecer. E se for de sexta para sábado? Porque já aconteceu, estou falando que já aconteceu, e no sábado a gente ficou meio... Mas ele não está dormindo. Eu falei, meu Deus, onde está esse brinquedo, né? Então, o brinquedo não pode ter um valor, né, em dinheiro, nem um valor sentimental, porque pode acontecer de esquecer, pode acontecer de quebrar. Então, busque esse equilíbrio aí. E o brinquedo precisa... a gente consegue trabalhar essa questão do compartilhar, né? O brinquedo com o amigo. Às vezes eles gostam de brincar com o do amigo, mas não gostam de emprestar o seu. Então, é o momento da gente trabalhar toda essa questão do compartilhar. Pós-ambulatorial, que você já conhece, segue a mesma rotina. As festas, como eu falei, o calendário, então, vocês também participam de muitas festas, praticamente de todas, tá? Desde a diferença que eles começam quem quiser período estendido, terá, no final do ano, a gente faz natação, tem uma mostra de natação.
Faz balé, Os festivais, tem a né? apresentação. Período estendido tem os festivais, então aumenta as atividades aí, as festas e as comemorações por causa dos festivais. Mas as básicas, né, as comemorações básicas, vocês já participam praticamente de todas. Aí, período estendido, quer falar, Kelly? Ou você quer que eu? Não, posso falar. Como a Tati falou, Bem rápido, né? Para quem ainda não tem dúvidas, vocês têm opções de escolha de 2, 3 ou 5 dias por semana, durante a semana, né? Ele funciona com atividades opcionais e também atividades dirigidas pela equipe que ficam com os alunos. A gente sempre tenta deixar para que crie um vínculo e um acolhimento, uma equipe para acompanhar a rotina deles, e elas acompanham eles em todos os momentos, desde as atividades opcionais ao momento do banho, na hora da natação, da troca, e com essas vivências de almoço e também lanche da tarde, tá bom? Elas sempre estão acompanhando eles em todas as rotinas que acontecem no período estendido. O horário, como a Tati falou, é a partir do 12h30, eles sobem para o almoço. No caso do K2, eles têm o momento do soninho, né? Então, eles têm um soninho que normalmente vai aí da 1h30 às 2h45, 1 hora, né? Normalmente 1 hora já estão indo para a sala, se acomodando, e ficam da 1 até as 2h15, eles ficam nesse momento do soninho, e depois eles vão para atividades, trocas de roupa, né? Essas vivências entre eles. Tudo bem até aqui? Tá? Aí no final a gente junta todas as perguntinhas juntas. Como foi falado, nós teremos aí atividades opcionais, no caso. Nossa, peraí, deixa eu ver se já está nesse vídeo. Isso. No caso do K2, nós temos sempre a iniciação à atividade, né? Então, eles não têm aquela aula prática, é mais iniciação, por exemplo, na natação, eles terão aí a vivência de água, vivência de compartilhar o espaço com o colega, né? O momento da segurança, no caso, eles ainda vão estar com umas bolinhas, né? Que vão solicitar para as famílias depois, e tudo isso eles têm sempre um uniformezinho, por exemplo, na natação eles terão o maiô, a boia, que já vai fazer parte do uniforme por causa da idade, então a boia faz parte do uniforme, a touca, mas isso sempre vai estar num guia direitinho para que vocês possam se organizar. Eles terão também iniciação ao balé, iniciação à ginástica, dança, capoeira, musicalização e educação em movimento. Tudo bem? Eles têm um momento de higienização, toda a rotina também com relação ao transporte, eles têm também, eles podem já usar o transporte. É engraçado que quem está aqui, você falando transporte, a sobrancelha até levanta, né, gente? Mas dá certo, né? Dá certo, eles gostam. E tem o almoço, higienização, tem os circuitos e, como foi falado, a alimentação tanto está incluso tanto no almoço quanto no lanche da tarde. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido? Não? Seriam atividades de Psicomotora. Igual uma educação física, só que só que com uso de bolas, de acordo com a faixa etária, né? Usando sempre o peso do próprio corpo, o equilíbrio, né? Motricidade, trabalhando a motricidade das crianças, tá bom? Função espacial. Isso. Aqui a grade, um exemplo de grade, né? Do período estendido, que terá modificações. Uma alteração, então vou fazer uma ilustração para que vocês tenham ideia. Isso, né? Como eu falei, ó. Acolhimento, que é a higienização, né, o momento do almoço, soninho, e aí começam as atividades, sempre aí priorizando também o momento do descanso, do brincar, da atividade de organização, né, eles têm um pouquinho de cada vivência, dependendo do dia, e é onde vocês também podem se organizar aí, e a gente montar uma grade para essa faixa etária mais personalizada até, dependendo da
da rotina da família, tá bom? Pode ser retirada. Retirar aulas? Não. Vai natação. Não, nada é obrigatório, tá bom? Nada é obrigatório. Sim. Na verdade, ele Isso. Não é encaixado, por exemplo, eu quero que faça balé na hora da natação. Não, aí eu não tenho como encaixar. Né? Tem que ser determinado de acordo com a grade que está lá. Tá bom? Eu não quero que ele faça natação. Ele, então, fica com as meninas, com as auxiliares, fazendo uma atividade lúdica em sala ou recreativa, e aí quem vai para a natação vai para a natação. Mas deixa eu falar uma coisa, uma observação importante. Claro que tem a situação da escolha mesmo, ele não quer fazer, mas tem um coletivo nesse momento, tá? Então, tem criança que não aceita, Não fazer. todo mundo está indo para natação e ele não vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? A gente tem que, sim, respeitar, né, o que eles gostam, o que não gostam. Tem criança que não gosta mesmo, não quer fazer nesse momento, mas a gente tem que tomar cuidado porque é um coletivo naquele momento, tá? E, lógico, se realmente for isso, a sua vontade, a gente vai tentar buscar uma estratégia para que ele não perceba que eles estão indo para natação. Um pouquinho difícil, mas pode ser que a gente consiga. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o contexto é coletivo. E eles vão percebendo tudo que está acontecendo, né? E a natação é o momento mais divertido. E eles adoram. Eles têm essa percepção, embora nós temos meninos fazendo balé, viu? E é respeitar, né? Isso. Agora, claro, finalizando o nosso momento, né? O do berçário para a educação infantil, vocês não têm a rematrícula, né? Que é um presente aí. Então, mas eu preciso, e assim é uma forma de organização nossa, até para formar a turma do K2, que vocês façam essa solicitação, esse aviso para a equipe da secretaria, mesmo porque vocês precisam sinalizar qual é o período que vocês querem, se é manhã, se é tarde, se é o período todo, tá? Para que ela coloque isso no sistema, e eu tenho os alunos para me montar a minha turma do K2. E isso de uma forma, de preferência rápida, por quê? Porque a gente já está montando todas as turmas para 2024. E eu tenho muitos alunos vindo para o K2, do berçário, os alunos novos, né, que estão aqui procurando a nossa escola. Então, quanto antes vocês conseguirem sinalizar essa intenção, direto na secretaria mesmo, pode chegar lá, tá? Com a Cris, com as meninas que estão ali. Aí pode ser o momento mesmo de vocês até marcarem o tour pela escola, para vocês conhecerem os espaços, tá bom? Então, essa informação pode até ser pelo app, como ela falou hoje, né? Você pode mandar. Mas acho bacana um bate-papo com a Cris, até para que ela explique um pouquinho mais os valores, né? Se tem mudança ou não. E aí, essa formalização dessa intenção, porque como a gente não tem a rematrícula do regular, nós temos a rematrícula, então eu sei, nossa, fez a rematrícula e está conosco. Mas no transporte. Também no transporte. Isso mesmo. Precisa segurar a vaga. Isso mesmo. Então, procurem, né? Vocês já. E também podem me procurar, eu estarei disponível, porque eu acredito naquela reunião também, o tete-a-tete, algumas perguntas são muito, né, perguntas individuais de cada um, então eu estou aqui até janeiro, para a gente ir marcando reuniões individuais para bater um papo e falar de alguma coisa que ficou na dúvida, né, e que eu não aprofundei muito, e que vocês, né, ficaram aí na dúvida de algo. A gente pode marcar essa reunião individual. Com a Kelly também. Exato. Vamos lá, Kelly, vamos ver. Aqui são alguns momentos, né? Alguns espaços. Então, a horta, porque dentro de toda a programação, como eu falei, das atividades, nós temos ainda a cozinha experimental, que são projetos que eles vão fazer ao longo, né, do ano. Cozinha experimental, a horta urbana, né? Nós temos o espaço aí da areia, do tanque de areia,
o pátio da educação infantil, pode passar. A sala de aula onde eles foram, eu peguei algumas fotos, tirei várias, que já são os nossos bebês. Então, eles vieram fazer atividade, que é esse cartãozinho que vocês vão levar para casa, tá? De boas-vindas aí para o K2. O refeitório, Que é o projeto do estendido. que é do estendido, tá? Que é onde eles vão fazer as refeições do almoço e o lanche só almoço, porque o lanche da tarde é dentro da sala. No período estendido, eles ficam na educação infantil, então eles usam a sala também da educação infantil, de manhã, e no período estendido, na educação infantil também, tá? À tarde. O soninho. E aqui é uma mensagem, né? Que a escola é um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça precisa estar unido, né? E é isso que a gente espera, essa parceria, essa união, escola, família, educador, aluno. O sucesso depende disso, tá? E eu quero contar muito com essa parceria, como eu já conto, né? Quero continuar contando com isso. E aí, é o que eu falei, garanta a sua vaga para 2024, tá? A turma da secretaria já está esperando por vocês, tá bom? Obrigada. Tati, Oi, o quê? A mamãe não voltou do desfraude, né? Então, deixa eu falar rapidinho sobre... Era só um pouquinho, tá, Bé? Fecha a sua... Eu vou falar do desfraude, porque eu esperei a mamãe voltar e depois eu converso com ela de forma individual. Desfraude. A gente respeita muito o tempo de cada criança. Porque eu sei que tem escolas, né? Chegou na educação infantil, tem que estar desfraudado. E aí a família corre atrás desse desfraude, e às vezes o desfraude acaba não sendo com sucesso, porque eu não estou respeitando essa fase. Então, o desfraude ele vai acontecer ao longo da turminha do K2, e às vezes eu tenho criança que vai para o K3 no primeiro bimestre, nesse momento do desfraude. Então, o que é importante? Vamos respeitar esse desenvolvimento. O desfraude, ele tem que acontecer e a criança vai dando alguns sinais que isso está no momento para acontecer. Como a mamãe falou, né? A fralda começa a incomodar, ele já está verbalizando o que ele quer, né? Quero xixi, quero banheiro. E esse desfraude vai acontecer com parceria, tá? O momento que vocês sentirem que está acontecendo isso, a professora também consegue visualizar alguns momentos de uma forma individual, cada um no seu tempo. O que favorece no K2 é que, como é cada um no seu tempo, um vai estimulando o outro, porque um vai percebendo que dentro da sala de aula nós temos o banheirinho. Então, eles vão vendo, nossa, ele já está sem fralda, eles vão tentando buscar esse momento também parecido com o do amiguinho. Então, o desfraude acontece sim, não tem uma data, dia 24 de janeiro, de fevereiro, todo mundo vai se desfraudar, não existe isso, tá? A gente vai cuidar desse desfraude individualmente, conforme o desenvolvimento de cada aluno, certo? E com parceria, porque o desfraude também vai, de uma certa forma, tem algumas situações, ou então, algumas orientações, quando acontece o desfraude, vocês vão ter que trazer mais roupas, de vez o tênis, vai ter que usar uma sandália, né? Crocs, então vai depender, e a gente vai fazendo essa orientação. Perceberam? A professora está junto com essa ideia, a gente vai chamar a família, vai bater um papo, vamos alinhar como vai acontecer esse desfraude. E isso vai acontecer no pedagógico, no período estendido e em casa. Em casa, eu sei que o tempo, eles passam muito mais conosco, né? Então, mas a importância de dar essa continuidade desse processo em casa é fundamental. Porque às vezes a mamãe deixa para a escola, aí chega em casa, não faz, aí chega no final de semana, acontece tudo diferente, e a gente volta com todo o processo de adaptação na segunda-feira. Mas tudo é alinhado e conversado, tá? Família e professora e educadores. Oi. Tati, aqui é a Cíntia.
Quero Oi, fazer um Cíntia. convite para as famílias. Pessoal, boa A noite. Cíntia é a nossa diretora também, pedagógica. Sim, não consegui chegar para a reunião, mas entrei aqui no online e participei o tempo todo. Queria fazer um convite para esses pais do berçário para participar da nossa roda de conversa com o autor Paulo Ronca, que virá na próxima quinta-feira e que vai falar sobre a difícil arte de educar. Ele é um psicanalista, psicólogo, e vai nos trazer aí um momento de ajuda para a gente poder repensar e trocar mais ideias, e acho que vai ser bem bacana, então estou convidando a todos. É 7h30 no colégio ou de modo online. É isso. Tudo bem? Pode. A aula de natação, a gente tem que ficar presente. Não, não. Por isso que a boinha vai ser um acessório de Todo o processo. uniforme já. Tem lugares que só se a mãe fazer uma aula. Depende realmente da proposta desse espaço, mas aqui a gente consegue fazer toda essa iniciação da natação com a equipe, porque tem a equipe, a professora de natação, a segunda professora de natação, né, a estagiária, e a equipe, as auxiliares ficam ali em volta de todo o processo. Mas não tenho por fora. Natação por fora, né, Beto? A mãe perguntou sobre a natação. Você precisa estar presente? Não precisa, tá? É a nossa equipe que faz todo esse processo. Eles conseguem, né, fazer essa avaliação, né? E, com certeza, depois dessa avaliação, de observar esse desenvolvimento dele, a aula dele vai ser diferente, né? A dinâmica, a estratégia, com certeza, para ele vai ser diferente. Peixinho já dentro do... Ótimo. Que bom. Não, todos são direcionados. A mãe está perguntando da hora do soninho, se é o momento de todos, né? Sim, é o momento de todos. Não é opcional. Não é opcional. Isso, exatamente. No começo do ano, vocês receberão, né, um guia. A lista, que né? vocês vão precisar trazer para esse momento de soninho. Vai ser o travesseiro, né? Só que a criança tem o hábito de usar para dormir, se mantém na hora do soninho. Isso. Aí vai ficar a semana toda, igual acontece no berçário. E na sexta-feira é encaminhado para casa. Sim. A alimentação, né? Estão perguntando sobre a alimentação no período estendido. A nutricionista, ela também elabora, da mesma forma que a nutricionista é a mesma do berçário, ela também elabora todo o cardápio, pensando nessa turminha que está subindo do berçário para, né, a turminha do período estendido, e com certeza tem uma linha saudável também. Eles acabam ninando deitadinho, que eu já vi, acho que a Kelly também, e as meninas vão em cada espaço, pertinho da caminha, e vão Elas vão escolhendo. Isso, fazendo esse... Isso, elas fazem o acolhimento, cada um ajudando a arrumar o lugar, a mostrar onde eles estão. Alguns já pegam a sua cobertinha, já vai arrastando até lá, e aí escolhe o próprio colchãozinho onde eles irão deitar. Então, mas tem toda essa parte do acolhimento deles, desse primeiro momento, de trazer eles e colocar eles para... E tem criança que ainda dorme no colo, tá? Sentadinho, no colinho delas, quando dorme, já coloca... Ou tem a necessidade de simplesmente pôr a cabeça na perna de alguém, né? Então, elas têm esse cuidado de manter eles muito ao redor delas, enquanto eles estão... E confortáveis. São aqueles colchão.
Sim, os colchão, porque todo o piso do nosso berçário é emborrachado, do soninho é emborrachado. Né? Então, Tati, o piso é térmico. E térmico também. E almofadado. Almofadado, isso mesmo. É fofinho. Não pode nem entrar de sapato. Oi? Isso, toda a comunicação, a mãe está perguntando como que vai ser essa comunicação, esse ajuste do que precisa, né? Do desfraude ou de outra situação, tá? Tudo pelo aplicativo. Então, a gente encaminha um dia, um horário para o bate-papo, porque elas têm essa disponibilidade desses momentos, em alguns momentos, dos horários das aulas extras. Então, a gente marca numa aula de educação física, a gente marca numa aula de arte, esses encontros com algumas famílias. E também por telefone. Elas conseguem bater um papo, ligando uma coisa emergencial, e vocês também, de uma certa forma, conseguem solicitar algo que vocês queiram. Eu preciso bater um papo com a professora, eu preciso tirar uma dúvida. Tudo pelo aplicativo, e a gente faz uma agenda para isso e comunica o dia e o horário que é possível ela fazer esse atendimento. E isso com todo mundo, tá? Coordenação, Kelly, qualquer dúvida que vocês queiram, às vezes, não quero falar pelo aplicativo, né? Quero tirar pelo telefone, ou um momento, né, de reunião, pode mandar pelo aplicativo e a gente faz isso, tá? A gente agenda. Ó, esqueceu a lancheira, passa fome. Pai. O ideal é que ele não esqueça. Não esqueça, claro que não. Eu pensei nisso. A mamãe te ajuda, pai. Coloca para apitar o telefone, preparar lancheira. Não, a professora consegue perceber isso e já me avisa, tá? Tá chegando o momento do lanche e não encontramos a lancheira. Ou, às vezes, tem papai que deixa, embora na educação infantil é mais difícil a compra do lanche na cantina. Mas tem papai que deixa créditos lá, né? Caso precise, numa emergência, acontece. Mas antes do momento do lanche, elas já conseguem perceber quem deixou de trazer, a gente já liga. Pai, por favor, família, traz, né? Até fralda, às vezes, esquece, tá? Acaba a fralda, não perceberam que acabou, a fralda da mochila, e a gente liga, tá? O que mais, família? Beto, tem alguma coisa aí para a gente encerrar? Não, Tatiana, aqui no chat está tudo ok, se alguém quiser, pode colocar. Qualquer dúvida, tá? Qualquer situação, estamos à disposição. Vamos marcar um momento novamente, um bate-papo, olho no olho, tá? Tudo bem, Vanessa? Minha ex-aluna, olha ali que linda! Agora eu sou vó, né, Vanessa? Oi. A pergunta é da turma, né, no pedagógico, quantos alunos são? Então, no pedagógico, até 14 aluninhos. E no estendido, nós temos aí a possibilidade de até 20 também, 14, 15. Hoje nós temos duas turmas. Isso. E o que vai mudar é a estrutura da equipe. Então, por exemplo, se eu precisar de no período estendido, normalmente são 3, né? No K2, 3 até 4, acho que a gente tem 4 as auxiliares. Por quê? Porque a demanda é diferente. Então, essa estrutura nós fazemos da mesma forma que a gente faz no berçário, né? Percebeu que teve aumento de alunos, a gente vai estruturando a equipe. Mas acontece mesmo de ter 14, 15, e nem sempre todos os dias, porque o estendido,
Tem famílias que escolhem de 2 até 5 dias. Então, eu tenho dias, eu tenho todo mundo, mas outros dias pode ser que eu tenha um número menor, porque a mãe escolheu só de terça e quinta. Aí, segunda, quarta e sexta, eu tenho um outro número menor. Normalmente, nós temos um número maior na natação. No dia da natação. Tá? É isso. Mais alguma dúvida? Isso. Tudo normal. Então, eles vão continuar no B2 até janeiro. No primeiro dia de aula, eles descem para a educação infantil, que é a semana do finalzinho de janeiro. Mas antes desse primeiro dia de aula, nós temos uma reunião inaugural. Então, é o momento que vocês vão conhecer as professoras, é o momento que vocês vão conhecer quem usar o transporte, vai ver a equipe do transporte, tá? Então, tem uma reunião inaugural, com todo mundo aqui na escola, direção, vai falar um pouco, né, de algumas informações gerais, um momento com a professora também, um bate-papo com a professora em sala de aula, e aí no dia seguinte a gente inicia as aulas. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Boa noite para vocês, até amanhã. Até. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos. Obrigada. Gente, aproveita o cafezinho, fica à vontade aí, tá bom? Obrigada.